Opa, muito boa tarde para você. Vamos chegando 12h31 nesta segunda-feira. Muitas cidades do Vale do Paraíba meio chuvosas, não é? E a gente começa nessa segunda-feira preguiçosa com as informações do esporte da nossa região para você que nos acompanha aí do outro lado da telinha. E aqui junto comigo, Antônio Carmo, meio triste, cabisbaixo. Boa tarde, Carmo. Pô, Pedrão, sobe ele, Pedrão, sobe ele. Pedrão. Os santistas vibram, Antônio Carmo. Ó, Pedrão, já tem uns 3 ônibus lotados, hein, Pedrão? Fazendo a festa. Olha o Sobral lá, só o Zé Sobral lá fora fazendo a festa. Parabéns, santistas amigos, que assim como o Pedro e o Mariano comemoram o título merecido do Santos Futebol Clube, campeão absoluto desse ano, hein, Pedrão? Vamos firme aí, olha aí. Beleza, Pedrão. Pros um abraço. Pelo menos se tiraram essa chuva que tá caindo, né, são cara? as lágrimas palmeiristas caindo aí pelo Vale do Paraíba. Mas foi uma bela decisão nos pênaltis e deu o Santos com todo o merecimento. E aqui vamos falar das coisas do nosso esporte, né, André? Deixa o Santos pra lá. Acabou, passou. Agora esquece, Pedrão. Vamos pensar no Campeonato Brasileiro. E aqui vamos falar das coisas do Vale. Vamos falar do esporte da nossa região, porque interessa muito a quem nos assiste. Hoje a gente vai falar do Taubaté, que empatou, aliás, cedeu ao empate neste domingo pela Série A3. Temos também os gols do São José Futsal pela Liga Nacional. Hoje também tem jogo importante e muitas informações e a sua participação aí do outro lado da telinha. Aqui, ó, facebook.com/os donos da bola vale. Pode participar com a gente ao vivo, mandando a sua opinião, a sua pergunta pra gente, tá? Vamos começar falando de futebol. Série A3 do Paulista, o Taubaté poderia ter dado ontem um passo enorme rumo ao acesso. Com quase 6 mil pessoas, é isso mesmo, 6 mil pessoas no Joaquinzão, o Burrão chegou a abrir 2-0 no Atibaia, mas acabou cedendo ao empate. Veja aí como foi o jogo. Os taubateanos chegaram animados ao Joaquinzão. Cada um torcia de um jeito. Alguns tocavam tambor e soltavam foguetes. Outros se agarravam ao próprio burro. Palpite ao que não faltava. 2-1 tá bom, tá de bom tamanho. Sofrido, mas é 2-1, tá bom. Acredito que seja um 3-1 pro Taubaté hoje. Dona Penha fez questão de vir ao estádio e trouxe junto as 2 filhas e a neta. A mulherada toda, minha neta, minhas filhas, todos aqui, torcendo aqui pro Burrão. No primeiro tempo, o Burro não decepcionou os torcedores e logo no começo da partida quase balançou a rede, mas o goleiro defendeu. Logo depois, a bola quase entrou de novo. Na metade do primeiro tempo, o Taubaté abriu o placar com esta cobrança de falta. Bruno Fandinho fez de cabeça. Os anfitriões cresceram e partiram para cima do Atibaia. O segundo gol saiu em 3 minutos. Danilo recebeu a bola de Rodrigo Gomes, deu um belo drible e balançou a rede. Mas faltando 30 segundos para o juiz apitar, os adversários reagiram e diminuíram a vantagem. Paraíba ficou sozinho na área e chutou para a rede. O segundo tempo começou tenso para os anfitriões. O Burro foi até pro ataque e quase marcou, mas o Atibaia respondeu 1, 2 vezes, até que a bola entrou com mais um gol de Paraíba. O Taubaté tentou recuperar a vantagem e partiu para o ataque de novo, mas o goleiro defendeu. Os adversários queriam desempate e quase marcaram o terceiro gol. O Burro também correu atrás e por pouco não balançou a rede. Nos últimos minutos de jogo, a torcida incentivou e o Taubaté arriscou. Gustavo chutou de longe, mas não deu para a bola entrar. Placar final, Taubaté 2, Atibaia 2. A gente esperava que ia ser um jogo difícil, né? O resultado é consequência daquilo que a gente faz dentro de campo. Nós fizemos um bom primeiro tempo, ficamos na frente. Eles fizeram um segundo tempo melhor, conseguiram o resultado de empate. Então, agora são mais 3 jogos difíceis, 3 jogos de detalhes, e o time que menos errar é o time que vai subir. Infelizmente tomamos um gol muito prematuro, né? Faltando 30 segundos para acabar o jogo. Isso atrapalhou um pouco a gente e no segundo tempo acabamos tomando empate, mas a gente sabe que é jogo difícil mesmo.
chegando a quadrangular a coisa aperta mesmo e cada jogo é uma final, não tem jeito. Com o empate, o Taubaté agora soma 7 pontos na tabela de classificação do Grupo 3 e ainda está próximo do tão sonhado acesso à Série A2 do Campeonato Paulista. A missão continua no próximo domingo, quando enfrenta mais uma vez o Atibaia. A partida está marcada para as 3 horas da tarde em Indaiatuba. Nós vamos para mais um jogo difícil, né? É lógico que sempre buscando a vitória, né? Sempre o pensamento nosso é somar, principalmente por estar nessa situação que nós estamos hoje com alguns pontos na frente. Então, quanto mais a gente somar, é sinal de que o adversário não vai somar. Então, e cada vez diminui o número de jogos. E diminuindo o número de jogos e a gente não deixando o adversário ter uma numeração maior de pontos, vai chegar no final do campeonato com o nosso time na frente. Né? Não era para ter deixado o Atibaia crescer no jogo. Antônio Carmo, aqui no nosso Facebook, o Éder Ribeiro, obrigado pela participação, viu, Éder? Dizendo o seguinte: boa tarde, esse meu burrão gosta de fazer a gente sofrer. Se ganhasse ontem, estaria a 1 ponto do acesso. Agora precisamos de uma vitória, mas eu estou confiante que vamos ter o tão sonhado acesso. E a rodada, Antônio Carmo, aliás, as rodadas estão ajudando também. O Taubaté continua líder, né? E tem que, o torcedor do Taubaté tem que pensar igual o Éder mesmo, nosso amigo, e não esmorecer. Eu vejo assim, Andressa, é claro, você está ganhando o jogo por 2-0, toma um gol, como disse o Fandinho ali, na hora que acabar o primeiro tempo, né? Se vira 2-0 é uma outra história, mas aconteceu. Aí no segundo tempo tomou um empate. E o Taubaté, exemplo do que ocorreu contra o Barretos, teve sufoco no final. Contra o Barretos quase empatou ontem. O time adversário empatou e o jogo ficou aberto. O Taubaté teve chance para fazer um terceiro gol, como poderia ter tomado também um terceiro gol. Mas entra naquilo que você falou, o grupo está muito equilibrado. Sim. Só 2 vitórias em 6 jogos. Do Barretos, na primeira rodada, sobre o Atibaia, né? E o Taubaté ganhando 2 jogos, aliás, 3 vitórias. Então aconteceram 3 empates. Tem muito empate acontecendo, isso favorece ao Taubaté. Fosse uma vitória ontem, tivesse vindo essa vitória, bom, o acesso, o Taubaté podia perder os 3 jogos, que é a combinação de resultados entre as outras 3 equipes fatalmente daria o acesso para o Taubaté. Agora, diminuiu um pouco a expectativa de um acesso mais rápido, mas que o Taubaté continua com toda a possibilidade de subir, isso é inquestionável, depende dele, pode até tropeçar com resultados dos outros, ser favorecido, não tem porquê baixar a cabeça. Em outro jeito, né? No caso, para o Taubaté se classificar matematicamente para a próxima fase, na próxima rodada, contra o Atibaia novamente, só que fora de casa, aí teria que ganhar do Atibaia, ganhar os 3 pontinhos ali, e torcer por um tropeço do Barretos contra o Primavera de Indaiatuba, ou não? O empate é uma própria vitória do Barretos, porque o Taubaté, se ele ganhar na próxima rodada, ele vai a 10. O Atibaia ficou com 2, morre com 2, já não sei. Se ele empatar... O Barretos vai para 9. O Barretos vai para 7. 4, 5, 6, 7. 7. E aí mataria o outro também. Então, no próximo domingo já pode se definir o acesso dos 2 times, havendo vitórias do Taubaté, que é fora de casa, e do Barretos, que vai jogar em casa. É muito provável uma vitória do Barretos. Isso vai eliminar o Primavera do campeonato. E o Taubaté vai ter uma vantagem, André. O Atibaia já não tem torcida, mas nem vai jogar no campo dele, que está interditado. O jogo não será em Atibaia, o jogo será em Indaiatuba, como falou a Maiara ali. O jogo será em Indaiatuba. Isso dá ao Taubaté até uma tranquilidade. O empate não é ruim para começar a segunda fase, fora de casa, o segundo turno. É lógico que ficou ontem um gosto amargo do torcedor. Puxa vida, 2-0, tudo dentro daquilo que se esperava, 6 mil pessoas. Parabéns, torcedor do Taubaté. É isso mesmo, tem que prestigiar. É lógico que tem gente que fala assim, aí vem muito pé frio, porque na hora que vem os torcedores... Aí a culpa é do torcedor. Não, é que o torcedor, ele fica esperando. A hora que a coisa dá uma... Ele fala, deixa eu prestigiar. E precisava marcar presença. 6 mil, mais de 6 mil, com aqueles que não pagaram ingresso e tal. Uma belíssima presença do torcedor do Taubaté. Que foi isso que o Wagner Alves, que é nosso telespectador que está nos assistindo, disse o seguinte: boa tarde, Andressa e Antônio Carmo. Foi lindo presenciar o Joquizão lotado. Foi realmente um espetáculo e que seria ainda melhor se o Burrão tivesse saído com a vitória. Com a vitória. Aí a classificação era a questão apenas de rodada. Qual rodada vai subir? Na quarta, na quinta e tal. Vamos decidir, agora apertou um pouquinho, a coisa ficou um pouco mais equilibrada, mas mesmo assim, o Taubaté, ele tem 7 pontos. O Barretos tem 4. Primavera e Atibaia 2. A vantagem,
ele não precisa se preocupar com o segundo colocado, sobem 2. A vantagem dele é de 5 pontos sobre os dois últimos colocados. E eles ainda se enfrentam, os dois últimos. Um mata o outro. Quer dizer, a chance do Taubaté subir continua muito grande. Só se acontecer, como gosta de dizer meu amigo Roberto Costa, uma hecatombe, né? Vamos bater aqui para que o time perca todos os jogos. Mas é questão de... Agora tem uma semana para treinar, arrumar a casa, tomar cuidado aí com o segundo tempo que anda o time caindo no final. No rendimento. E partir para cima para buscar já esse acesso no próximo domingo. Tá bom, ó, gente, daqui a pouquinho a gente continua falando do Taubaté, você pode mandar a sua opinião, a sua pergunta aqui pra gente, que a gente responde na medida do possível. Mas vamos falar também do Campeonato Paulista da 2ª Divisão ou a 4ª Divisão do estadual, né? O Mantiqueira de Guaratinguetá perdeu fora de casa pra Portuguesa Santista por 1-0. E agora a Laranja Caipira está na 7ª colocação com 3 pontos. Antônio Caio começou bem, fora do G4, começou bem, mas deu essas 2 trupicadas aí nos 2 jogos seguintes e precisa se recuperar logo. O ruim foi perder em casa, né, do São Bernardo, né? São 10 times no grupo, o turno e retorno tem muito jogo e classificam-se os 4 melhores só. A classificação é mais complicada esse ano. 6 vão sobrar, a maioria sobra, né? Ficam apenas 4 para passar para a próxima fase. Por isso que é importante os tem pontos que recuperar começo, logo aí, porque se começar a marcar passe desse jeito aí, a coisa fica difícil. Tá certo. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o futsal. O São José empatou, jogando fora de casa pela Liga Nacional e ainda hoje tem jogo, ainda tem mais um empate do Burrão que a gente vai falar muito mais disso e você não sai daí que a gente volta rapidinho.